Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós já fizemos o estudo de Gálatas, já fizemos o estudo também do capítulo 1 e 2 de Tessalonicenses. E por que nós estamos fazendo o estudo de Tessalonicenses? Porque nós decidimos, claro que eu acredito que uma direção do Espírito, fazer os estudos da carta ou das cartas do apóstolo Paulo, que nós acreditamos que são 14 cartas, incluindo Hebreus, porque eu acredito que Hebreus também foi escrito pelo apóstolo Paulo, embora ninguém chega a uma conclusão. Existem dúvidas sobre o autor de Hebreus. Alguns falam que foi Apolo, outros falam que foi Barnabé, também Lucas, até uma mulher, né, seria escritora, e que bom que tivesse uma mulher que escrevesse uma carta, né? Porém, eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo, por causa de Hebreus falar muito a respeito da lei, dos rituais, das cerimônias. Bom, então nós estamos fazendo os estudos sobre as cartas. E por que fizemos Gálatas e agora Tessalonicenses? Porque nós estamos seguindo uma cronologia. Porque na Bíblia não está assim. Na Bíblia, a Bíblia ela não segue uma cronologia. Não é que, por exemplo, o Apocalipse tenha sido o último livro a ser escrito e Gênesis o primeiro. Não segue uma cronologia. Os estudiosos, eles dizem que a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi Gálatas, e depois as cartas aos Tessalonicenses, e por isso nós estamos seguindo essa sequência, tá bom? Então hoje vamos falar do capítulo 3, porém, antes eu gostaria muito que você colocasse aí o seu like, que você também se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito no canal, e você que é uma pessoa que deseja apoiar o nosso trabalho, se torne um membro do canal. Em breve vou trazer aqui uma surpresa para os membros do canal, uma surpresa para os membros, tá bom? Você que apoia esse trabalho. Veja bem, antes também eu queria falar que, de acordo com as pessoas que já se comprometeram em fazer a doação, então essas pessoas que se comprometeram a fazer a doação, elas doando, e eu acredito que vão doar, porque são pessoas sérias, pessoas que elas entraram em contato comigo, e eu acredito na seriedade, na generosidade dessas pessoas. Então nós já conseguimos os 70 livros. Agora é uma questão de logística, né? E até o final do mês de agosto eu vou levar esses livros a um lar ou 2 lares, e quero também ver se eu levo esses livros, a alguma parte desses livros, a um presídio, tá? A uma instituição prisional. Então, até o final do mês eu vou fazer isso. E eu quero aqui agradecer a todos os irmãos e irmãs que se empenharam para que conseguíssemos a doação desses livros. Agora nós estamos fazendo uma outra ação de solidariedade, que não vai precisar que você tire um dinheiro do seu bolso, né? Não vai precisar. Porque nós estamos pedindo às pessoas que peguem um agasalho, que você pegue um agasalho, seja uma camisa de manga comprida,
seja um casaco, seja uma jaqueta, uma japona, um paletó. Também você pode fazer com cobertores, com edredom, conjunto de moletom, você pode fazer isso. O que você vai fazer? Você vai separar, tá? Você bate uma fotografia, tira uma fotografia, assim como essas pessoas fizeram, que eu estou mostrando aí a fotografia do que elas já separaram para doar, e me mande no meu WhatsApp. O WhatsApp é o sinal de mais 351 934 354 376. Sinal de mais 351 934 354 376, tá bom? E você mesmo, um dia dessa semana, você vai levar alguém que necessita. Pode ser um morador de rua, pode ser um vizinho, uma vizinha, alguém que você conhece aí no bairro, alguém que você conhece na localidade. Então você vai fazer essa doação. Vamos trabalhar nisso durante esse tempo aí de frio, principalmente no Brasil. Se você quiser, deixa aí no comentário, no chat, como que está o tempo aí onde você vive. No Brasil está frio, não está frio? Como que está o tempo aí aonde você mora, onde você vive, tá bom? Vamos agora então ao estudo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, eu vou ler em duas versões, como sempre faço, duas versões aqui, traduzida em português por João Ferreira de Almeida e também na Bíblia Viva. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui agora é revista e atualizada. Depois eu vou ler na Bíblia, que é a Bíblia Viva, tá bom? Então, capítulo 3, não é isso? Capítulo 3. Então, vamos lá. Capítulo 3. Nós já falamos do 2, do 1 e do 2, tá? Vamos lá. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinhos em Atenas. Então, Paulo, ele está falando aos Tessalonicenses que, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, Paulo estava preocupado com os Tessalonicenses, com a fé deles, porque eles estavam passando também por perseguições. Paulo havia passado perseguições lá em Tessalônica. Então, Paulo ele não volta a Tessalônica, ele não vai até os Tessalonicenses, mas ele envia Timóteo para saber como que eles estavam, se eles estavam bem, se eles continuavam na fé ou não. Então, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, presidimos que íamos ser afligidos, e que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então Paulo também estava passando por perseguições e disse, olha, vocês sabem que quando eu estive aí com vocês, eu falei que essas coisas iriam acontecer, as perseguições viriam, e que de fato aconteceu. Ele fala, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então Paulo manda Timóteo porque ele está preocupado com a questão da fé daqueles Tessalonicenses.
daqueles irmãos. Você veja que Paulo tinha preocupação de como que estava a fé dessas pessoas. E é importante isso do apóstolo Paulo, essa preocupação com os irmãos, com a fé dos irmãos, se eles estavam bem, se eles não estavam bem. Esse é o sentido de igreja. Igreja, para mim, é isso, sabe? É um corpo, é o corpo de Cristo. Então, quando um está alegre, o outro também se alegra. Quando um está triste, o outro também está triste. É como o corpo. Se um membro do seu corpo, seja um dedinho do pé, aquele dedinho mindinho lá, se ele está doendo, todo o corpo sente a dor. E é assim que deveria ser. A igreja deveria ser um lugar de inclusão, não de exclusão. Deveria ser um lugar de perdão e não de acusação. Deveria ser um lugar de reconciliação e não divisão. E essa maturidade, meu irmão, minha irmã, que nós estamos querendo alcançar e pedimos a Deus que você alcance. Por exemplo, nós não podemos, como cristãos que somos, hoje eu tive uma experiência que não foi muito agradável. Não foi muito agradável. Eu conversei com um senhor e falando com esse senhor, que é uma pessoa católica, e disse, sou católico, não sou praticante. E ele disse, e quando eu falei para ele que eu já tinha sido evangélico, para minha surpresa, ele disse, olha, os evangélicos que eu conheci até hoje deram um péssimo exemplo. Péssimo exemplo. E eu fiquei triste com isso, porque hoje em dia você falar que é evangélico é vergonha. Dá até vergonha. Porque antigamente, quando você falava que era evangélico, ou falava assim, crente, então a pessoa era bem vista, sabe? Porque todos viam o crente, entre aspas, como uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, às vezes até considerado bobo. Hoje não. Hoje não. O evangélico hoje é considerado um trapaceiro, né? Mentiroso, ganancioso, é aquele que fica criticando a religião dos outros, que fica culpando os outros. Eu me senti muito triste com isso. E por isso eu não me apresento mais como evangélico. Eu não me apresento. Eu falei para ele, eu já fui evangélico, hoje eu não sou mais. Hoje eu tenho a minha fé em Deus, no Pai, no Criador, professo a minha fé da minha forma, da minha maneira, e que a Bíblia me mostra que eu devo ser. Eu tenho liberdade para adorar a Deus aonde quer que seja, em qualquer lugar. O meu prazer hoje é ajudar ao próximo, estender a mão ao necessitado. É diferente. Então esse senhor, quando ele falou isso, foi uma pontada no meu coração. E eu percebi o quanto esse nome evangélico está banalizado e denegrido por causa de atitudes de determinados evangélicos. Então nós aqui nesse canal, eu gostaria muito, meu irmão e minha irmã, que nós alcançássemos essa maturidade e não ficássemos julgando ou fazendo juízo da religião dos outros. Se é católico, se é espírita, se é evangélico, ou se não tem religião. Então, eu falei isso desse senhor, dos evangélicos. Eu sei que existem muitas pessoas boas, eu sei, pessoas sinceras, não estou generalizando. Há quem diga que existem pessoas boas e pessoas más em todos os lugares, mas eu prefiro sempre olhar dessa forma, que as pessoas elas são boas. Sempre, sempre, sempre. Se isso é um erro,
tá bom? Eu reconheço esse erro, mas eu prefiro isso, eu prefiro dessa forma. Nós não podemos dividir, nós temos que unir. O amor de Cristo nos une. Ontem na igreja em casa nós falávamos sobre Cornélio, que era um gentio, e Pedro, ele foi avisado por Deus que ele fosse à casa de Cornélio, e quando ele chega lá ele diz, olha, vocês sabem que é proibido os judeus se aproximarem, olha só, se aproximarem dos gentios. Mas ele disse, mas eu reconheço que o Altíssimo Criador não faz acepção de pessoas, porque em qualquer nação, alguém que faz aquilo que é certo, que é justo, lhe é aceito. Ora, meu irmão e minha irmã, veja, nós não podemos separar. Por exemplo, nós somos brasileiros, mas temos aqui no canal pessoas que são de outras nacionalidades, temos aqui portugueses, temos aqui africanos, temos aqui pessoas da América Central, da América Latina. Por exemplo, o português ele tem uma outra maneira de falar. O hispano, ele fala outro idioma, ele fala o espanhol, a língua hispana. Há quem fale o inglês, né? Então eu até gostaria de pedir às pessoas que são de habla hispana, que você, quando fizesse o seu comentário na sua língua, no seu idioma, não no nosso, não no meu português. Eu gostaria muito de ter um espanhol fluente, porque eu ia fazer vídeos aqui, eu já fiz alguns em espanhol, eu ia fazer vídeos mesmo. Eu gostaria muito de falar o inglês, porque eu iria fazer vídeos em inglês. Eu gostaria de falar outros idiomas, o alemão, que eu ia fazer vídeo em alemão. Por que no dia de Pentecoste, Deus deu lá o dom deles falarem outros idiomas? Porque o evangelho tem que chegar a todos. Então comente aqui, você que é de habla hispana, comente na sua língua, no seu idioma, em espanhol. Se você é português, comente no seu português de Portugal. Se você é brasileiro, comente aqui no seu português do Brasil. E no Brasil tem vários, né, estados que falam coisas diferentes. Comente de acordo com aquilo que você se sinta bem. Se você é uma pessoa que entende o inglês e fala, escreve, comente aqui também em inglês, em italiano, o idioma que você sabe. Vamos fazer desse canal um canal de inclusão, não de exclusão. Exclusão já chega. Nós já temos vários exemplos de exclusão, de excluir. Então vamos incluir, vamos chamar esses irmãos, vamos chamar essas irmãs com o idioma delas, com a nacionalidade delas. Você veja que Paulo foi pregar em Tessalônica, foi pregar em Grécia, foi pregar em Roma. Paulo falava outros idiomas. Então, vamos fazer isso, meu irmão, minha irmã. Vamos deixar essas coisas de meninos de lado e vamos amadurecer espiritualmente. Vamos lá, fazendo aqui essa observação. Então Paulo ele vai pedir a Timóteo para ir lá, justamente para ver como que está a situação, porque ele não quer que o trabalho dele ali seja um trabalho em vão, que aqueles tessalonicenses eles percam a fé. Agora, porém, com o regresso de Timóteo já tinha voltado, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós
a vós outros. Eu desejo ver vocês também. Eu desejo conhecer a cada um de vocês. Eu sei que, humanamente falando, é impossível, mas há esse desejo, sim, de conhecê-los. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Quer dizer, apesar de tudo que o apóstolo Paulo estava passando, as suas tribulações, as suas necessidades, ele estava alegre em saber da fé daquelas pessoas. Eu tenho essa sensação também, sabe? Eu fico muito alegre quando nós conseguimos concluir alguma ação de solidariedade, como concluímos aquela lá do irmão Silvio, lá em Pernambuco, com a bicicleta, como concluímos agora a questão dos livros, essa questão mesmo dos agasalhos, das roupas, as pessoas mandando a foto. Isso nos alegra, sabe? Mesmo diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, isso nos traz uma alegria. Saber que as pessoas estão assimilando aquilo que está sendo falado. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Então ele se regozijava da fé daqueles irmãos, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ele faz uma pergunta. Eu vou reparar a deficiência da fé de vocês? Ora, o nosso Deus, aliás, o mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos a caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Esse capítulo é um capítulo pequeno, né? Então, por isso que nós vamos agora já para a leitura da Bíblia Viva, que é Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ver aqui como é que está escrito em Tessalonicenses, capítulo 3, como que está aqui na Bíblia Viva. Então vamos lá. Finalmente, quando não pude mais aguentar, decidimos ficar sozinhos em Atenas e mandar Timóteo, nosso irmão e companheiro de trabalho, ministro de Deus, a fim de visitá-los para fortalecer-lhes a fé e animá-los, para que vocês não ficassem abalados com todas as aflições que estavam sofrendo. Vocês sabem, naturalmente, que tais aflições fazem parte do plano de Deus para nós, os santos. Aqui fala que as aflições fazem parte dos planos de Deus para nós, que fomos separados, que fomos escolhidos, que somos salvos. Sim, faz parte dos planos de Deus. Mesmo quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos antecipadamente de que logo viria o sofrimento, o que de fato ocorreu. E como eu estava dizendo, quando não pude mais suportar a saudade, enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. Eu tinha receio de que o tentador tivesse seduzido vocês e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. E agora Timóteo acaba de regressar, trazendo notícias boas de que vocês estão mais fortes do que nunca na fé e no amor.
E interessante, Timóteo trazendo boas notícias, né? E é isso que temos que fazer, sabe? Levar boas notícias, coisas boas. O Evangelho é isso, boas novas. Esse é o Evangelho. Ele trouxe boas notícias para Paulo sobre os irmãos de Tessalônica, e que se lembram da nossa visita com alegria e querem ver-nos tanto quanto nós desejamos vê-los. Assim, queridos irmãos, nós nos sentimos grandemente confortados em todas as nossas esmagadoras aflições e no sofrimento aqui. Agora que sabemos que vocês permanecem firmes na fé do Senhor, na fé ao Senhor, podemos aguentar qualquer coisa enquanto soubermos que vocês permanecem firmes no Senhor. Tá vendo? O apóstolo Paulo, aquilo ali fortalecia ele. Então, quando nós tomamos conhecimento de que os irmãos estão bem, puxa vida, quando você faz um comentário saudável, você nos envia um áudio dizendo que agora você está bem, você conheceu o Evangelho da Graça, tudo isso vai nos fortalecendo. Quando você, sabe, faz isso, você não sabe a alegria que causa no nosso coração. Ele diz, podemos aguentar qualquer coisa enquanto soubermos que vocês permanecem firmes no Senhor. Como poderemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês e por toda a alegria e satisfação que vocês nos têm dado? Porque noite e dia nós oramos continuamente por vocês, rogando a Deus que nos permita vê-los novamente a fim de suprir o que porventura falte à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, outra vez nos mande de volta a vocês, e que o Senhor faça o amor de vocês crescer e transbordar um para com os outros e para com todo mundo, a exemplo do nosso amor por vocês. O resultado disso é que Deus, nosso Pai, tornará forte, santo e sem pecado o coração de vocês, a fim de que possam comparecer sem culpa diante dele naquele dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todos quantos lhe pertencem. Então, esse foi o estudo de Tessalonicenses. Paulo queria que o amor deles crescesse ainda mais. E é isso que eu gostaria que acontecesse com você, meu irmão, minha irmã. Que nós tivéssemos aqui uma comunidade, um grupo de pessoas que fazem parte da igreja espiritual, não uma igreja física, não uma igreja institucional, não uma denominação, mas que fizéssemos parte da igreja espiritual, a igreja formada por pessoas do mundo inteiro, e que sejamos solidários um para com o outro, que sejamos generosos, que venhamos praticar boas ações, que sejamos hoje melhores do que ontem e que sejamos amanhã melhores do que hoje. Que tenhamos isso dentro do nosso coração, tá bom? Eu quero agradecer a todos pelos comentários, agradecer mais uma vez pela doação dos livros e lembrar você sobre os agasalhos, tá bom? E se você quiser nos dar o seu apoio, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua colaboração. Tem aí na descrição do vídeo como você pode nos apoiar voluntariamente, tá bom? Que Deus continue nos abençoando, um forte abraço e vamos em frente.